Meus caros, nós estamos enfrentando um problema gravíssimo que pode alterar drasticamente o futuro de nosso país. Recentemente saiu essa notícia aqui: ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições, diz Bolsonaro. O vídeo em que ele fala isso é esse daqui, prestem atenção. Se não tiver roubo nas urnas, a maioria está com o senhor. Não, eleições no ano que vem serão limpas. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. Daí teve um tweet aí que alguém escreveu para analfabetos de 9 dedos, dizendo que eu roubei as eleições do ano passado e enganei com uma facada ainda. Ele não é tão popular, presidente. Aliás, eu sou um robô do senhor, presidente. Eu sou um robô do senhor. Para alguns, isso pode parecer apenas uma provocação, outros uma afirmação que traz otimismo, mas independentemente de qual lado você está, nós precisamos analisar com muita cautela essa declaração, porque se nós nos lembrarmos do que aconteceu na última eleição americana, bom, a situação fica realmente complicada e é isso que nós tentaremos destrinchar aqui nesse vídeo. Mas primeiro, vamos voltar à notícia. Eles mencionam o seguinte: o presidente teria dito numa entrevista que eles vão arranjar problemas para o ano que vem. Se este método continuar aí, sem, inclusive, a contagem pública, eles vão ter problemas, porque algum lado pode não aceitar o resultado. Este algum lado, obviamente, é o nosso lado. Pode não aceitar o resultado. E, nesse sentido, eu sei que alguns podem imaginar que é exagero do presidente, conspiracionismo, mas vejam bem, no fundo se trata de uma questão técnica. Será que as urnas eletrônicas, neste exato momento, com o funcionamento atual, apresentam certos riscos? Geralmente os jornalistas dizem que não, e que, pelo contrário, qualquer alegação do tipo seria desinformação. Mas, como eu demonstrarei e eu explorarei isso sendo alguém que trabalha com software, alguém que tem uma certa propriedade para falar sobre o assunto, eu lhes digo que existem diversas questões bem estranhas, para não dizer preocupantes, tudo bem? Mas voltando à notícia, como eu disse, os jornalistas geralmente descrevem da seguinte forma: até hoje, não há evidências de que tenham ocorrido fraudes em eleições com uso da urna eletrônica. A urna possui diferentes medidas de segurança e de auditoria. Essa parte é um pouco complicada, mas nós já chegamos lá. Independentemente disso, há especialistas que defendem que o TSE deveria aumentar a transparência do sistema eleitoral e melhorar as possibilidades de auditoria das eleições. Isso eu concordo plenamente, é algo extremamente necessário que nós também exploraremos daqui a pouco. Eles continuam: o problema, dizem eles, é que o debate técnico e sério acaba ofuscado pela desinformação e por mentiras. Algo que eu pretendo não deixar acontecer neste vídeo aqui. Mas, voltando à questão técnica, eles dizem alguns dispositivos de segurança das urnas eletrônicas, e eles mencionam esses tais dispositivos como sendo algo a confortar a consciência do leitor, que não ficaria mais com o receio de que fraudes poderiam estar ocorrendo nessas urnas. Eles falam dispositivos de segurança. Isso aqui não significa nada. Uso de criptografia. Tá, mas como exatamente essa criptografia é criada? Quem garante que ela não pode ser quebrada por determinados agentes? Não só, como nós sabemos que está sendo feito de forma apropriada? Aí eles continuam: código certifica que o sistema da urna é o gerado pelo TSE e não foi modificado. Tá,
somente o sistema do TSE pode funcionar na urna. Assim, ok. Então tem uma compatibilidade entre o hardware e o sistema que está sendo utilizado. Tudo bem. O sistema da urna fica disponível para consulta pública por 6 meses. Ok. Em testes públicos de segurança, especialistas tentam hackear o equipamento e apresentam as falhas encontradas para o TSE corrigir. O ponto é que não há transparência nisso, a população não é avisada quando isso ocorre e, óbvio, ainda assim existe uma real possibilidade de que, primeiro, esses especialistas não tenham explorado as vulnerabilidades mais profundas de um sistema que, como nós já analisaremos, é criado por uma empresa bem poderosa e potencialmente perigosa, mas não só. Também existe a possibilidade de que as empresas contratadas possam agir de acordo com o que está acontecendo. Eu vou apenas colocar dessa forma para não ter problemas, certo? Então, obviamente, é necessário ter muita transparência nesse processo e até agora não é algo que acontece. Eles continuam. E aí eles continuam com outros, entre aspas, dispositivos de segurança, como sistema biométrico, tá? É o básico do básico. Falam, o processo não é conectado à internet, lacres são colocados na urna para impedir que dispositivos externos, como um pendrive, sejam inseridos. Tá, tudo bem. O básico do básico aparentemente está acontecendo. Só que, como eu mencionei, é mais do que necessário ter transparência e o TSE já deveria ter aberto o código-fonte utilizado nessas urnas. E para vocês que não sabem o que é um código-fonte, basicamente pensa no Windows, certo? Tem o código escrito pela Microsoft que geralmente só os engenheiros da Microsoft têm acesso a isso. É um software proprietário, né? Agora, existem softwares com código aberto, por exemplo, várias distribuições do Linux, de tal modo que você, como programador, pode inspecionar o código daquele sistema operacional. Desse modo, seria muito bom ter um sistema operacional, entre aspas, das urnas eletrônicas, que também possam ser checadas por programadores, assim dizendo, que não necessariamente estão trabalhando no TSE, mas que às vezes são voluntários, às vezes são pessoas preocupadas em encontrar vulnerabilidades e assim em diante, né? O ponto é que o TSE age de forma bem estranha diante dessa questão. Por exemplo, eu achei essa notícia aqui de 2018, que colocava que o TSE pretendia abrir o código-fonte da urna eletrônica. A medida visa oferecer mais transparência ao sistema usado para registrar os votos. Isso aqui, como eu disse, foi em 2018, mais especificamente no dia 21 de setembro. Eles mencionam que a expectativa é que isso ocorra somente entre as eleições de 2020 e de 2022. Por enquanto, o tribunal analisa algumas questões legais relacionadas à abertura do sistema. Bom, até agora isso não aconteceu e aparentemente as coisas não estão andando nesse sentido. Não só, diante dessas afirmações de Bolsonaro, o mais sensato a ser feito seria ter uma declaração do próprio TSE dizendo: olha, a gente vai abrir tudo aqui, vocês terão a transparência necessária para que acusações de fraude não façam nenhum sentido, né? Agora, isso aparentemente não vem acontecendo. E eu sei que alguns podem estar pensando, mas é só exagero do Bolsonaro, porque ele é o único que age dessa forma, e não é bem assim. Vejam só essa entrevista já um pouco antiga que o Ciro Gomes deu diante dessa questão. Só que faltava que esse sistema de urna eletrônica, você viu aí agora, a Alemanha... Pois é, você prefere papel? Não é que eu prefira papel, mas você pode adaptar a urna eletrônica. Já existe uma solução tecnológica em que você, do lado da urna que está aí, você agrega um rolinho dessa, como tipo máquina registradora, em que o voto sai impresso e
uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urninha pequena, fica um votinho ali. Se houver dúvida, você abre aquilo ali e conta. Parece que vai O fato funcionar é que em hoje, 3 estados experimentalmente. mas nós pedimos que fosse muito feito isso, tinha tempo hábil para isso e, estranhamente, o ministro Nelson Jobim não quis fazer. Agora, hoje o que existe de fato, que me deixa inseguro, é que você apertou ali, 23, Ciro, apareceu, confirma, votou. Você nunca mais vai saber se aquele seu voto vai ser contado mesmo ou não. E, mais grave que o brasileiro não sabe, o código-chave da totalização não é guardado pelo tribunal. É guardado pela ABIN, essa agência de espionagem do governo federal, subordinada à hierarquia do presidente da República. Mas aí tem um sistema, aí tem um sistema de não, eles não querem deixar os partidos fiscalizar o código-fonte. Nós já pedimos 1000 vezes, eles não deixam. Mas vale a pena esclarecer para não ter dúvida sobre isso. Sim, mas nós queremos e o tribunal não dá. Essa posição do Ciro Gomes se manteve até o momento atual. Aqui uma notícia que saiu no dia 28 de 2021, em que ele estava apoiando a iniciativa de voto impresso auditável. E como ele próprio explicou nesse trecho de vídeo que eu mostrei para vocês, não se trata em usar papel ao invés de urnas eletrônicas, mas ter uma confirmação de voto de tal modo que, caso houvesse alguma acusação de fraude, a recontagem seria possível. O ponto é que não para por aqui, porque existe algo ainda mais estranho e obscuro nessa questão das urnas eletrônicas. Eu honestamente vi pouquíssimas pessoas discutirem esse assunto, que para mim é o mais estarrecedor de todos, que é o seguinte: o TSE aparentemente deu exclusividade em contrato à Oracle. É uma empresa de tecnologia bem famosa, especialmente em grandes corporações, e muitos podem pensar que é apenas uma empresa privada cedendo serviços para o TSE. Mas vocês já vão entender que existe um perigo enorme por trás dessa exclusividade. Vejam só. A Oracle detém exclusividade para vender serviços de cloud para entidades da administração pública, nas contratações cujo objeto seja exclusivamente a prestação de serviços de cloud Oracle. Uma situação bem estranha. Essa outra notícia aqui explica ainda melhor como o TSE tentava explicar gasto de 26 milhões de reais em nuvem Oracle. O mais estranho está logo no início da reportagem. Após o atraso na divulgação dos resultados do primeiro turno das eleições de 2020, eu imagino que alguns de vocês devem se lembrar, o TSE tentou explicar o ocorrido. O órgão informou que o erro aconteceu com a nuvem privada da Oracle, adquirida por 26,2 milhões em processo sem licitação. O contrato foi realizado dessa forma, pois o tribunal entendeu que só a empresa poderia oferecer nuvem Oracle, ou seja, eles queriam especificamente esse serviço dessa empresa que só ela poderia prover, né? Algo bem estranho. E eles continuam. O tribunal afirmou que utiliza serviços dessa empresa Oracle desde 1996, quando a urna eletrônica foi implementada no país. Nas eleições de 2020, a empresa foi contratada para centralizar a totalização dos votos no TSE. Ou seja, já tem um histórico bem grande em relação a como os votos são contados aqui em nosso país. E alguns devem estar pensando, tá, mas qual o problema? A Oracle é simplesmente uma empresa privada? Aqueles liberais seriam os primeiros a dizer isso. Bom, o problema é que a Oracle tem um histórico bem estranho, vamos descrever dessa forma. Essa notícia aqui do San Francisco Gate, um jornal, sim, que tem uma autoridade, não é fake news, eles explicam como a proximidade da Oracle com o governo americano remonta à sua própria fundação. E o crescimento dessa empresa foi sustentado como nicho estabelecido com agências federais e estaduais nos Estados Unidos. Eles falam, muito antes de a Oracle se envolver em uma controvérsia sobre a venda de seu software
a gigante de software estava construindo sua reputação e seus negócios com contratos governamentais. A partir de um negócio feito dentro da CIA, que lançou a empresa há 25 anos. Então, o início da Oracle se deu num projeto da CIA, como vocês já logo entenderão. Por quê? A CIA não foi apenas o primeiro cliente da Oracle. Fundada em maio de 1977, o próprio nome da empresa veio de um projeto da CIA com o codinome Oracle. É algo bem curioso, né? Os cofundadores Larry Ellison, Robert Manor e Ed Oates trabalharam no projeto Oracle numa empresa de consultoria antes de começar por conta própria. Ou seja, a CIA foi o berço da Oracle, entendeu? E para quem é um pouco leigo no assunto e não sabe direito o papel da CIA, é basicamente uma agência de espionagem, de inteligência, que já fez inúmeros golpes ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e que, tendo uma certa simbiose com essa empresa, deveria nos espantar, deveria ser um escândalo nacional. Mas quase ninguém fala isso, que talvez a CIA ou alguma outra agência federal dos Estados Unidos pode, teoricamente, né, se não for bem auditado, se de alguma forma houver uma certa incompetência proposital ou não daqueles que fazem a auditoria, bom, seria possível algumas dessas agências norte-americanas influenciarem os resultados das eleições aqui no Brasil. E se vocês estiverem pensando, mas por que eles gostariam de fazer isso? Estude a história, basicamente, dos últimos 100 anos da América Latina e a resposta será óbvia. Lembrando que o próprio Larry Ellison, o fundador e CEO da Oracle por muitos anos, disse que o Google é absolutamente mau, mas a NSA, aquela mesma agência de segurança nacional dos Estados Unidos que espionou, por exemplo, os governos da Dilma, do Lula, que por mais que eu não goste muito do que eles fizeram aí com o nosso Brasil, não acho certo você espionar o presidente do nosso país, especialmente uma agência do tipo. Mas enfim, o Larry Ellison disse que é uma agência essencial. Isso já diz bastante sobre essa simbiose que existe entre a Oracle e esses várias agências de inteligência dos Estados Unidos. Meus caros, mesmo se você não gostar do Bolsonaro, compreenda essa dinâmica. E eu sou obrigado a dizer que, em termos técnicos, analisando esse contexto geopolítico, é sim importante ter uma certeza, ter uma transparência também de que os votos estão sendo feitos e contados de forma justa. Porque para que uma fraude ocorra é algo muito fácil. E especialmente porque é uma empresa norte-americana que está participando do processo de contagem, mas não só, que faz isso há vários anos, cuja exclusividade é bem estranha, ou seja, essa licitação feita sem licitação praticamente, né? Esse favoritismo meio curioso nos revela uma possibilidade que, no mínimo, deve ser confrontada. Mas eu não paro por aqui, porque mesmo que nada seja feito e nas eleições de 2022 Bolsonaro continuar a pressionar essa tecla, a situação no nosso país pode se tornar ainda pior do que aquela que aconteceu nos Estados Unidos. E eu não vou entrar mais em detalhe por agora nesse sentido, porque eu não quero ser o profeta do caos. Mas só se lembrem do seguinte, vocês especialmente que são apoiadores de Bolsonaro, eu me importo acima de tudo com o bem-estar de vocês. E eu quero que vocês se lembrem que hoje, em 2021, vários apoiadores de Trump que participaram daquele protesto, né, lá no Capitólio, estão presos. Alguns alegam violência que está sendo colocada em cima deles, né, não vou usar outra palavra, que é realmente brutal o que eles estão sofrendo. E assim sendo,
é um alerta do que pode acontecer no Brasil. Então, caso algo do tipo acabe acontecendo, não faça o mesmo que aqueles americanos fizeram, porque, acima de tudo, será feito de exemplo não só por autoridades policiais, mas especialmente pela mídia, e assim sendo, você mesmo se saísse da prisão, encontraria uma enorme dificuldade em conseguir empregos e todo o resto. Então, tomem cuidado, não cometam o mesmo erro que esses americanos cometeram. Eu já até expus esse outro lado num vídeo que você pode assistir aqui neste meu canal, mostrando a triste realidade desses americanos que estão sofrendo muito. Então, eu não sei se isso vai se replicar no Brasil, é uma grande possibilidade, mas individualmente, sejam cautelosos. Vocês ainda têm uma vida diante de vocês. De qualquer modo, não se esqueçam de se inscrever e visitem o nosso site, liberdade.vip. Lá você terá acesso a conteúdos exclusivos em formato de aulas e podcast, que você aprenderá certas questões essenciais para compreender o que realmente anda acontecendo em nosso país. De qualquer modo, tenham todos um ótimo dia e eu vejo vocês no próximo vídeo.